Galera que tá ligado no canal Diego Freitas. Bom, nesse vídeo nós vamos analisar 5 questões acerca da solidão. Primeira pergunta: Deus me fez para viver sozinho, para viver uma vida de solidão? Ele me criou para que eu vivesse só? Segunda pergunta: Deus permite que eu passe algum momento de solidão e algum momento eu fique sozinho? Terceira pergunta: qual o motivo por que ficamos só ou nos sentimos sozinhos? Quarta pergunta: a quem devemos buscar, a quem devemos recorrer quando nós ficamos sozinhos? E quinta pergunta: o que eu posso aprender com a solidão, com esse momento em que eu estou sozinho? Bom, se você quer encontrar a resposta dessas perguntas, continue no vídeo e não se esqueça antes de se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho e deixar o seu like. Primeira pergunta: Deus nos fez para vivermos só? Para que a gente viva na solidão ou vivemos só? A resposta é não. Deus não fez para que tivéssemos uma vida sozinho. A Bíblia diz, no começo do livro de Gênesis, que Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus, a terra, fez separação entre a luz e as trevas, Deus fez os animais e viu Deus que tudo era bom. Só que em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18 ao 23, Deus viu uma coisa que não era bom. Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma ajudadora, uma auxiliadora para ele. Deus criou todas as coisas e viu o lado bom daquilo, mas algo que Deus viu que não era bom era o homem viver só. Deus não nos fez para vivermos em solidão, vivermos distante dos nossos familiares, vivermos distante dos nossos amigos, distante das pessoas da igreja, distante das pessoas em si. Deus nos fez para viver em grupo. Uma outra passagem também, a Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 4, do versículo 9 ao 12, que é bom andar em dois em vez de um, porque se um cair, o outro pode levantar. Se vir a fazer frio, os dois juntos podem se esquentar. A Bíblia diz que se aparecer alguém e prevalecer contra o que estiver sozinho, nada vai poder fazer. Mas se estiverem dois, eles vão ser mais resistentes. A Bíblia também diz, em Mateus no capítulo 18, no versículo 19 e 20, que Jesus disse que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estará presente. A Bíblia também diz em Marcos no capítulo 6, do versículo 7 ao 13, que Jesus, ele enviou seus 12 discípulos de 2 em 2 para evangelizar. Ele poderia ter enviado cada um sozinho, assim ele teria 12 frentes de evangelismo, mas ele preferiu ficar com 6 grupos de 2 pessoas, porque 2 pessoas têm um maior poder de convencimento do que uma só. Deus não criou o homem para viver só. Segunda pergunta: Deus permite que fiquemos só? Bom, Deus, ele nos criou para vivermos em grupo, não para vivermos sozinhos, viver longe dos nossos parentes, amigos, irmãos. Porém, Deus, ele permite em que alguns momentos nós fiquemos só. Deus permite que alguns momentos nós passamos algumas situações, alguns momentos sozinhos. Deus não fez para que a gente vivesse sozinho, mas não significa que ele nunca vai permitir que em algum momento você esteja só. Um momento não define a nossa vida. A vida nossa é para viver em grupo, viver em união com as outras pessoas. Vamos ver 5 pessoas que em algum momento da sua vida elas estiveram sozinhas. A primeira pessoa que eu quero relatar é Jacó, em Gênesis no capítulo 32, do versículo 22 ao 32. Ali, Jacó ele decidiu voltar para a casa de seu pai, porque fazia 20 anos que ele estava morando longe do seu pai, da sua mãe e do seu irmão. E ele pega suas esposas, e os seus filhos e decide voltar para a casa do seu pai. Então Jacó pede para que a sua família vá um pouco mais adiante e em um determinado lugar ele fica ali sozinho e tem uma experiência com Deus ali, enquanto ele estava sozinho. Outra pessoa que podemos citar é Elias. Em 1 Reis, no capítulo 18 e no capítulo 19, vemos ali que Elias fez um desafio aos 450 profetas de Baal para que ele, diante do povo de Israel, mostrasse que só Deus era o Senhor. E após isso acontecer, ele fica sabendo que Jezabel pediu a morte dele. E então ele foge para o deserto e ali ele fica sozinho e ele lamenta e ele chora pedindo a própria morte. E ele passa ali essa fase, esse momento sozinho. Outra pessoa que podemos citar é Jonas, em que Deus pede para que ele vá até Nínive, pregue o arrependimento para aquelas pessoas. E ele decide fugir da face de Deus. E então ele pega um navio, para Tarsis, para outra rota, para outro rumo. E ali ele acaba, sendo lançado no mar. Acontece uma ocasião que ele é lançado no mar e um grande peixe vem a mando de Deus e traga. E então ele fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E ali, na sua angústia, ele clama ao Senhor. E ele fica esse período ali sozinho, quando ele decidiu fugir da face do Senhor. Outra pessoa que podemos citar é Daniel. Daniel, ele passa, uma noite sozinho, jogado
na cova dos leões. Nós vemos o relato em Daniel no capítulo 6. Pelo fato dele ter sido fiel a Deus, ele, a mando de um decreto que fizeram, ele é considerado, diante daquele decreto, como culpado e ele é jogado na cova dos leões. E ali ele passa, né, por causa da sua fidelidade com Deus, ele passa uma noite sozinho naquela cova ali. Outra pessoa que nós podemos ver que ficou algum momento sozinho, e por incrível que pareça, ele ficou em companhia de outras pessoas, mas ficou sozinho, foi o próprio Jesus. Na noite em que Jesus foi traído, ele foi por jardim do Getsemane, junto com seus discípulos, a fim de orar. Ele se distancia um pouco de alguns discípulos e leva Pedro, Tiago e João consigo, e pede para que eles fiquem junto com ele, a fim de orar e vigiar. E então ele se distancia mais um pouquinho desses 3 discípulos. E quando Jesus volta, cerca de 1 hora depois, Jesus volta para eles, pega eles dormindo. E isso acontece 3 vezes. Jesus foi lá no jardim, junto com os seus discípulos, pediu para que eles ficassem junto com ele em oração, mas eles não conseguiam, devido ao fato deles estarem muito cansados e com sono. E Jesus pega eles 3 vezes dormindo. E nós vemos ali, né, Jesus pedindo para que eles estivessem com ele em oração, e eles não estavam. Eles estavam dormindo. E pensando nessas 5 pessoas que nós citamos, Jacó, Elias, Jonas, Daniel e Jesus, viemos à nossa terceira pergunta. Então, por que ficamos sozinhos? Qual o motivo nós passamos por alguns momentos de solidão, passamos por alguns momentos assim em que nos deparamos sozinhos? Bom, cada um desses 5 relatos nós podemos tirar algum aprendizado. No caso de Jacó ele ficou sozinho por causa de algo que aconteceu no passado dele. Jacó, ele morava ainda com o seu pai, a sua mãe e o seu irmão. Quando ele ficou sabendo, né, que o seu pai Isaac, ele já era uma pessoa de idade, já não enxergava muito bem, e ele fica sabendo que o seu pai queria abençoar os seus filhos. E então ele, junto com a sua mãe, bola um plano para que enganasse o seu pai. E quando ele chega diante de Isaac pergunta para Jacó, né, quem és tu, meu filho? E Jacó diz, eu sou seu filho Esaú. E ali Jacó engana o seu pai e recebe a bênção da primogenitura. E então, quando o seu irmão descobre, ele foge para a casa de Labão, porque o seu irmão ficou muito revoltado com isso e queria matar ele. E então ele foge. E ali na casa de Labão ele vive 20 anos. Ele vive 20 anos sendo enganado porque ele enganou alguém, né? Ele roubou o direito da primogenitura do seu irmão. E então ele vive muito tempo distante da sua família. Até um dia em que ele decide voltar para a casa do seu pai, voltar, né, para a casa da sua mãe e se reconciliar com seu irmão. Porém, Jacó, ele tinha medo. Ele tinha medo de como Esaú poderia tratar essa questão. Ele tinha medo de Esaú não perdoar pelo aquilo que ele fez. E então, quando ele está voltando para a casa do seu pai, ele decide mandar a sua família ir um pouco mais à frente, e ali ele para num lugar determinado e fica só. E então ele tem um encontro com o anjo do Senhor, né? Ele tem um encontro com Deus, e Deus pergunta para ele, quem é você? E então ele fala, eu sou Jacó. Engraçado que diante do pai dele, quando o pai dele perguntou, Isaac perguntou para ele, quem é você? Ele falou, eu sou Esaú. Mas quando Deus perguntou para ele, quem é você? Ele teve que reconhecer quem ele era, que ele era Jacó. Muitas vezes nós passamos por momentos de solidão, momentos em que vamos ficar sozinhos, pra gente reconhecer as mentiras que a gente construiu sobre nós mesmos, pra gente reconhecer as mentiras que a gente carregou muitos anos e nos afastou das pessoas e nos afastou de relacionamentos. Quando a gente reconhecer as mentiras que nós criamos sobre a nossa própria pessoa, nós vamos reconhecer que precisamos de mudança. E foi assim com Jacó, porque diante do homem, diante de qualquer pessoa, eu consigo mentir, né? Mas diante de Deus, não consegue nenhuma mentira se manter de pé. Diante de Deus, ou eu reconheço quem eu sou, reconheço as minhas falhas, reconheço a minha necessidade de mudança, que Jacó, ele queria o perdão do seu irmão, ou então eu vou ficar nesse momento de solidão a minha vida inteira. E ali Jacó, ele teve, né, um encontro com Deus e ele reconheceu quem ele era, que ele era o Jacó. Ele era aquela pessoa que estava buscando a bênção do Senhor, e a bênção que ele queria era a reconciliação com a sua família. Ele tinha muito medo de como Esaú iria lidar com essa questão, né, do perdão, se iria perdoar ele ou não. Na situação de Elias, nós aprendemos que Elias ficou só por causa de uma questão. Ele, quando enfrentou os profetas de Baal,
Baal, ele disse que ele estava sozinho, que só ele havia restado diante do povo de Israel, em que era fiel ao Senhor. E então, sabendo que Jezabel pediu a sua cabeça, ele foge para o deserto e chora, né, pedindo a sua morte. Depois do deserto, ele vai para uma caverna e o Senhor fala com ele. E Deus fala para Elias que ainda havia 7.000, né, pessoas. Elias, ele se sentiu sozinho porque ele acreditou que só ele passava por aquela situação. Que nem ele falava para o Senhor: só eu restei aqui em Israel, e continuou sendo fiel ao Senhor. Quando nós estamos nesse momento de solidão, nós olhamos assim como se fôssemos a única pessoa que passa por esse problema, como se fosse a única pessoa que está passando por essa situação. Assim como Elias, ele dizia para Deus ali, né? Ele falou para Deus assim: só eu restei. E Deus mostrou para ele que não, que ele estava equivocado, que havia mais pessoas, que por fato dele não conhecê-las não significava que não existia pessoas ali sendo fiel a Deus. E ele mostra que ainda havia 7.000. Muitas vezes nós olhamos o nosso problema como que só acontece com a gente. E na verdade não, acontece com várias pessoas. E se a gente for olhar essa situação, a gente vai ver que muitas pessoas passaram pelos mesmos problemas que nós passamos e elas venceram esses problemas. Quando nós olhamos para a vida de Jonas e nós vamos observar o porquê ele ficou ali 3 dias e 3 noites sozinho no ventre do peixe, nós podemos concluir que ele queria fugir da face do Senhor. A Bíblia diz que Deus falou para ele ir até Nínive para que ele fosse pregar, né, o arrependimento, e então ele decide tomar uma rota totalmente diferente. E ele decide fugir da face do Senhor. Isso é bem claro ali no texto, no livro de Jonas, que ele decidiu fugir da face do Senhor. Na nossa vida, na nossa existência, existe um espaço que só é preenchido com a presença de Deus. Quando nós decidimos ser rebeldes e fugir da presença de Deus, chega uma hora que a conta chega, e essa hora é a angústia e é a solidão. Assim como Jonas estava ali no fundo do mar, dentro do peixe, a Bíblia diz ali na oração de Jonas que ele estava numa profunda angústia, que ele estava muito angustiado por causa disso. Quando nós decidimos viver uma vida fugindo da presença de Deus, fugindo do chamado de Deus, fugindo do querer de Deus, fugindo da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, quando nós decidimos fugir daquilo que Deus tem para nossa vida, o encontro que nós vamos ter com Ele muitas vezes vai ser no meio da solidão. É em busca desse vazio que a gente está procurando muitas vezes em lugares errados como preencher esse espaço. E muitas vezes esse espaço só vai ser preenchido com a presença do Espírito Santo na nossa vida. No caso de Daniel ele ficou só, sendo jogado na cova dos leões, porque desde o momento em que ele chegou na Babilônia, ele decidiu a não se contaminar e ele decidiu a se manter fiel a Deus. Vai ter momento da nossa vida em que a nossa fidelidade a Deus vai custar alguns relacionamentos, vai custar o relacionamento com algumas pessoas. Às vezes, na nossa fidelidade a Deus, algumas pessoas vão se afastar de nós. O próprio Jesus disse: se você ama mais o teu pai, a tua mãe ou os teus irmãos do que a mim, você não é digno de seguir a mim. Vai ter momento na sua vida em que você vai se sentir sozinho porque você decidiu abraçar o evangelho, você decidiu abraçar, né, essa vida em Cristo, e essa vida em Cristo às vezes vai afastar pessoas do mundo que estavam ao seu redor e que não têm a mesma pretensão de se arrepender como você teve. Então, às vezes, não se contaminar e continuar sendo fiel a Deus vai trazer alguns momentos aí de solidão. No caso de Jesus, ele, mesmo estando com os seus discípulos, ficou ali em algum momento só, no jardim de Getsemane, pelo fato da nossa própria natureza ser humano, né? Nossa natureza humana, em que a gente somos pessoas limitadas. Os discípulos ali, eles tinham boa vontade de estar com Jesus em toda e qualquer situação. Um pouco antes deles estarem no jardim do Getsemane ali, um pouco tempo antes, os discípulos disseram para Jesus: Jesus, nós estamos contigo até a morte, a gente vai junto até o fim. E eles queriam isso de verdade. Só que eles são pessoas humanas, eles são pessoas que são cheias de falhas, cheios de defeitos, e nós somos limitados, nós somos seres humanos limitados. E ali Jesus pediu para que eles estivessem juntos, orando e vigiando, mas eles não conseguiam por causa do cansaço, porque os seus olhos estavam pesados e o sono estava mais forte, e eles não conseguiram. Eles tentaram 3 vezes e Jesus chamou a atenção deles, mas eles não conseguiram. Vai ter momentos na nossa vida que algumas pessoas que, por mais que nos ame, não vai conseguir resolver alguns problemas, não vai conseguir ajudar em alguns problemas. E se a gente for sincero com nós mesmos, quantas vezes nós queremos ajudar alguém e nos vemos como mãos atadas, como que não podemos ajudar? E isso
vai acontecer algumas vezes na nossa vida. Algumas vezes na nossa vida, há coisas que só o tratar de Deus pode resolver. E que mesmo a gente de boa intenção e de boa vontade vai se ver limitado. Porque o ser humano é limitado, mas Deus não tem nada que ele não consiga fazer. Não existe o impossível para Deus, mas para o ser humano existe. Então, às vezes, você está se sentindo sozinho porque você está esperando de pessoas algo que só Deus pode resolver. E então nós chegamos na nossa quarta pergunta. A quem devemos recorrer quando nos sentimos só, quando passamos por momentos de solidão? Lembrando que não é uma vida de solidão, são momentos de solidão. Antes de responder essa pergunta, eu quero abrir um parênteses que eu não sou um médico, nem um psicólogo, nem um psiquiatra, e eu não vou entrar nesse mérito mais científico. Eu venho aqui trazer uma resposta para a fé, embasado na Bíblia, uma resposta de fé. É claro que se você estiver passando algum momento, alguma crise, algo assim que precisa de um acompanhamento médico, você deve ir. Você deve passar num psicólogo, num psiquiatra, você deve tratar alguma crise, né, com algum profissional da área da saúde. Mas as minhas respostas aqui são a parte da fé, a parte de Deus, né, para a sua vida. Eu não venho para substituir, eu venho para somar. As ideias propostas aqui não são para substituir nenhum tratamento, mas são para somar nos momentos difíceis em que nós procuramos respostas e não encontramos. E respondendo no quesito da fé, a quem devemos procurar quando nos sentimos sozinhos? Nós devemos procurar a Deus. Nós devemos buscar a Deus. Em primeiro lugar, nós devemos buscar a Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 16 ao 18, que Jesus disse que ele iria, aos céus e iria pedir ao Pai um outro Consolador. Ele ia pedir para que o Espírito Santo de Deus descesse aqui na terra para nos consolar. E ele ainda disse, olha, eu não vos deixarei órfãos. Vai vir o Consolador aqui e ele vai consolar vocês. Então, Jesus está dizendo que nós temos o Espírito Santo para tirar toda a solidão da nossa vida. O Espírito Santo ele tem o poder de preencher o vazio em que muitas vezes é só Deus que pode preencher. Coisas materiais não podem preencher, pessoas não podem preencher, mas o Espírito Santo de Deus pode trabalhar e pode preencher esse espaço. A Bíblia diz no Salmo 23, no versículo 4, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Quem é que o salmista está se referindo? Ele está se referindo ao Senhor. O Senhor está junto com ele nas horas mais difíceis da vida. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, que Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias da vida, até a consumação do século. Então, por mais que eu ame uma pessoa, eu não tenho o poder de estar todo instante com ela, 24 horas com ela e suprir todas as necessidades, todas as faltas. O único que tem o poder de estar todos os dias sem falta com aquela pessoa é Jesus Cristo, é o Espírito Santo que ele prometeu que viria e veio. É a única pessoa que pode estar com a gente em toda e qualquer situação. Por mais que a gente ame alguém, vai chegar momentos em que nós não vamos poder ajudar de alguma forma, a não ser orar, dar um conselho, alguma coisa. Mas o único que tem o poder de estar todo instante, nas horas mais difíceis que um ser humano pode passar, é o Espírito Santo de Deus com a pessoa. O Espírito Santo de Deus não tira férias, não tira folga, ele não tem a necessidade que um ser humano tem, ele pode estar dia, noite, independente de qual idade que você tenha, independente de qual situação você passe, ele é onipresente e ele pode estar na sua vida todo instante, até nas horas difíceis ele está lá para te consolar e te orientar nesses momentos difíceis. A Bíblia diz no Salmo 68, no versículo 5 e 6, que Deus ele é pai de órfãos e ele é juiz de viúvas. E ali também o Salmo diz que Deus ele faz o solitário habitar em família. Então Deus ele tem o poder de tirar uma pessoa da solidão e fazer com que ela venha viver no meio das pessoas, que ela venha a viver no meio da comunidade, no meio da sua família, no meio de amigos, que nem o salmista diz, né? Ele faz o solitário viver em família. Então Deus tem esse poder de transformação e de tirar e socorrer a gente desse momento de solidão. O Salmo 27, no versículo 10, né? No verso 10, diz que ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor vai me recolher. O Senhor, ele tem um amor maior do que um amor de pai ou um amor de mãe. A Bíblia diz, né? Em Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, que uma mulher pode esquecer do filho que ainda amamenta, porém
porém o Senhor não esquecerá de ti. A Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7, que nós devemos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo Ele nos exalte. E nós devemos lançar toda a nossa ansiedade aos seus pés, porque Ele tem cuidado de nós. A Bíblia diz no Salmo 46, no verso 1, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, sem sombra de dúvidas, a primeira pessoa que nós devemos recorrer é o Senhor, é Deus. Nós nunca devemos substituir Deus por nada. Nós devemos buscar a Deus em toda e qualquer situação, inclusive nos nossos momentos de solidão. E aí nós chegamos na quinta pergunta. O que nós podemos aprender com esse momento de solidão? No caso de Jacó, nós podemos aprender que quando ele reconheceu que ele era Jacó e parou de mentir que ele era Esaú, o Senhor mudou o nome dele, deu a bênção que ele pediu e ele começou uma nova vida. Dali pra frente, ele voltou para sua família, ele se reconciliou com seu irmão e viveu perto da casa do seu pai. Então, quando nós reconhecermos, diante de Deus, as nossas falhas, as nossas mentiras, pararmos de mentir para nós mesmos, Deus tem o poder de fazer de nós nova criatura e em Cristo Jesus vivermos uma nova vida. No caso de Jacó, ali quando ele estava sozinho, toda a sua família, tinha ido à frente como ele pediu e ele ficou só. E quem é que estava com ele naquele momento de solidão? O Senhor estava com ele, para que ele viesse a ter a mudança que ele precisava, Deus ali até mudou o nome dele, deu um novo nome, chamou Jacó de Israel, porque ele lutou com o Senhor e dali para frente ele começou a viver uma nova vida. Na solidão de Elias, nós aprendemos que quando Elias estava sozinho e ele disse para o Senhor, só eu restei, em que não dobrou o joelho diante de Baal, e ali Elias estava profundamente angustiado, queria sua morte, Deus falou para ele, falou, não Elias, existem ainda 7.000 pessoas que não dobraram o joelho diante de Baal, e eu tenho sustentado essas pessoas. E Deus ainda citou o nome de alguns e ainda falou para Elias, falou Elias, ainda tem muita caminhada, tem muito chão ainda, você vai levantar daqui e você vai trabalhar ainda em prol de mim. E Elias ali, ele continua a vida dele. Deus ali, naquele momento de solidão, foi lá mostrar para ele que ele não era o único que passava aquela situação e que ainda a jornada dele era grande. Quando nós vemos o caso de Jonas, ele fugiu da presença do Senhor e então, quando ele se depara dentro do ventre do peixe, nas profundezas do mar, na sua oração em meio à angústia, ele clama a Deus. E quem é que estava ali com ele? Deus. Ouviu a oração dele e mandou que o peixe, o jogasse, para fora, cuspisse fora, assim. E então, ali, Jonas decide ir para Nínive e fazer aquilo que Deus pediu, Mesmo em meio à nossa mais profunda angústia, mesmo que nós, com o nosso caminhar, andamos numa direção oposta a Deus, e quando nos demos conta dessa situação, já estamos numa profunda angústia, em Cristo Jesus ele pode reatar esse relacionamento, A Bíblia diz que nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, mas que Cristo, ele nos atrai para perto do Pai e ele reata essa aliança, se você tem vivido longe da presença de Deus, saiba que se você entregar a sua vida para Cristo e verdadeiramente viver uma vida segundo a vontade do Evangelho, você vai reatar em Cristo Jesus esse relacionamento. No caso de Daniel, por ele ter decidido não se contaminar e continuar sendo fiel ao Senhor, estando na Babilônia, ele foi lançado na cova dos leões, diante de uma acusação por ele não ter abandonado, por 30 dias, a oração que ele continuamente fazia diante de Deus. E até o rei falou para ele, olha, Daniel, ao Senhor que tu serves, ao teu Deus que tu serves, que ele que te livre. E então Daniel, estando aquela noite na cova dos leões, o Senhor mandou um anjo para que segurassem os leões, para que fechasse a boca dos leões e não causasse nenhum dano contra Daniel. Quando nós decidimos nos manter fiel ao Senhor, fiel a Deus em quem nós cremos, mesmo diante de momentos difíceis, mesmo diante de quando nos deparamos sozinhos, o Senhor, ele toma providência para a nossa vida, para que nós sabemos que nós não servimos ao Senhor em vão, que ele não nos abandona, que ele não nos deixa, que ele não pula fora, da situação, mas ele está presente, assim como ele mandou o anjo para proteger Daniel. Quando nós vemos acerca de Jesus, quando ele estava no jardim do Getsêmani e ele pediu para que os discípulos o ajudassem na oração, a orar e a vigiar, e os discípulos não podiam, não conseguiam, por mais que eles queriam, eles não conseguiam ali, e Jesus pegou eles 3 vezes dormindo. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 22, do versículo 39 ao 46, que um anjo foi ali para consolar Jesus naqueles momentos de aflição, naqueles momentos de angústia em que ele suava, sangue ali,
e o anjo vai lá e conforta ele. Então nós aprendemos ali que às vezes, mesmo nós bem intencionados, vamos nos deparar como limitados a socorrer algumas pessoas, e que esse socorro muitas vezes vai prover somente de Deus, porque só Deus é onipotente, só Deus tem o poder de ajudar todas as pessoas. Em algum momento nós vamos deparar com alguma situação em que mesmo que a gente queira, a gente não vai conseguir resolver, e vai ser um tratar exclusivamente do Senhor ali, uma situação exclusivamente do Senhor. Bom, ao final dessas questões levantadas e diante dessas respostas, nós podemos primeiro concluir que Deus, ele não fez nós para vivermos sozinhos, para viver uma vida de solidão, distante das pessoas, distante da comunidade, mas Deus fez para a gente viver em família, em união, em meio de amigos. Porém, mesmo Deus nos criando para este propósito de grupo, isso não significa que em alguns momentos vamos passar solidão, vamos passar sozinho em algumas situações, e que essa situação provém muitas vezes de várias situações, como aqui foi citado, e que diante de qualquer situação, uma pessoa que sempre está ali para a gente buscar é a presença de Deus. Sempre o único que pode ajudar em toda e qualquer situação é Deus, independente de qual sentido aconteceu esse momento de solidão na sua vida. O único que pode com toda certeza te socorrer é Deus, é o Espírito Santo, para te guiar, te confortar e produzir, se preciso for, o arrependimento, para que esse momento passe e esse momento melhore na sua vida. Bom, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham encontrado a resposta que vocês estavam procurando, e que o Senhor conforte a vida de vocês e ajude vocês nesse momento difícil, e que você entregue a sua vida totalmente nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele te socorra nesse momento de dificuldade. E lembrando, para que esse conteúdo continue sendo levado às pessoas, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho e deixar o seu like. Até o próximo vídeo.